informar, refletir, né, sobre as políticas e ferramentas, gente, para a inclusão das pessoas com deficiência, né? Todos nós somos capazes de fazer alguma coisa. Hoje eu estou recebendo aqui a Simone Jordão, presidente aqui da FUNAD, e também a Mércia Moraes, que ela é servidora lá também da instituição, é responsável pelo mercado também de trabalho, né? Então, assim, a gente vai bater um papo. Se você tiver dúvidas, você pode mandar aí um WhatsApp pra gente, fazendo sua pergunta, né? Fique à vontade, mande um áudio, mande uma pergunta aqui escrita, tá, gente? Fiquem à vontade. Mas, minhas amigas, tudo bem? Sejam bem-vindas, Mércia, Simone. Me diga uma coisa. Que bom. Me diga uma coisa, Simone, conta pra gente aqui a importância da FUNAD, né, na vida das pessoas, né, que também passam por lá todos os dias, né, estão lá todos os dias. Conta um pouquinho como é que é a FUNAD, como é que vocês recebem as pessoas, como é que é o funcionamento. Explica um pouquinho, gente. Na verdade, a FUNAD é uma instituição que surgiu há 30 anos atrás, 32 anos. Ela já surgiu de uma forma assim, muito grandiosa, porque ela atende todas as áreas da deficiência, sem limite de idade. Então, todas as pessoas, independente da idade, da deficiência, elas podem procurar a instituição, que a instituição dá um atendimento, presta um atendimento, além do atendimento na área de reabilitação, que é isso que eu estou falando. Nós temos também um papel importante no sentido de colaborar para fortalecimento das políticas públicas, por ser um órgão do governo do Estado. Então, nós trabalhamos em articulação com diversas secretarias e órgãos do governo. Temos também um papel importante na questão da empregabilidade, que é o setor que Mércia, inclusive, hoje está coordenando. A FUNAD tem feito um trabalho muito importante, né, ao longo desses anos. Também na área de formação de profissionais da área de educação, né, no fortalecimento da educação especial. Então, nós temos cursos permanentes para a rede de ensino, tanto do Estado, né, como também os professores e os profissionais da educação dos municípios. Então, são formações que, inclusive, na época da pandemia, nós não interrompemos, pelo contrário, nós tentamos fortalecer através de forma virtual essas formações, com uma adesão muito boa de diversos profissionais na área de educação. Temos programas, a exemplo de apoio à pessoa cega, à pessoa surda, né, e a pessoa com altas habilidades e superdotação. Então, tem 3 programas importantes que funcionam dentro da FUNAD, 3 núcleos. Que bacana, né, que são as referências do Estado, são serviços da Secretaria de Educação do Estado, dentro da instituição. Então, por exemplo, toda a formação em Libras, eu tenho certeza que grande parte dos intérpretes de Libras que nosso Estado tem hoje são fruto do trabalho da FUNAD. Pessoas que hoje, né, são intérpretes e colaboram com a acessibilidade das pessoas surdas. Nós temos o apoio também no contraturno escolar para as pessoas surdas. Temos uma escola dentro da própria instituição, que é um órgão da Secretaria de Educação do Estado também, que tem uma importância muito grande para as pessoas com deficiência no contraturno escolar. Então, é uma instituição, de fato, de grande importância para o segmento das pessoas com deficiência, porque também tem um papel também de meio que gerenciar essa política pública que é tão importante dentro do Estado. Então, nós temos essa dupla responsabilidade, a instituição tem, que é de ser um órgão assistencial, mas também ser um órgão de referência. Recentemente, o governador João Azevedo, ele publicou por exemplo, criou o comitê gestor, redimensionou o comitê gestor, que é um comitê que tem por finalidade reunir um conjunto de secretarias e órgãos do governo do Estado para pensar políticas públicas para esse segmento populacional. E quem sabe, daqui a um tempo, com certeza, daqui a alguns meses, a gente apresentar um plano estadual de inclusão da pessoa com deficiência para o nosso Estado, ou seja, com iniciativas de cada secretaria e órgão do governo. Então, esse comitê ele tem uma importância muito grande para as pessoas com deficiência. Ontem, o governador anunciou uma coisa de extrema importância também, que foi o cadastro estadual das pessoas com deficiência. Então, foi uma coisa assim muito boa. Nós sabemos que o censo do IBGE, o último censo que nós tivemos foi o de 2010, que é extremamente importante. É o IBGE que dá o norte para que a gente entenda quantas pessoas a gente tem no país, mas quanto mais dados produzir em relação às pessoas com deficiência, mais importante é dentro do nosso Estado. Então, o governador anunciou ontem o cadastro estadual das pessoas com deficiência. Esse cadastro ele visa
entender quantas pessoas o Estado tem, onde essas pessoas estão, quais as regiões onde tem uma predominância maior de determinadas áreas da deficiência. Em relação às pessoas autistas, que nós temos um crescimento grande de número de pessoas autistas, mas nenhum estado hoje sabe dizer quantas pessoas autistas tem. A Paraíba vai ter condições de ter esse dado, sim. Nós, inclusive, fazemos um apelo para as pessoas com deficiência, para as famílias. Se você tem um parente, se você tem um vizinho, peça essa pessoa para acessar a página do governo do estado, vai lá em cadastro de pessoa com deficiência, preencha o teu cadastro para que a gente entenda quantas pessoas com síndrome de Down o estado tem, quantas pessoas de todas as áreas da deficiência tem. E eu faço mais uma vez um apelo para essa questão da pessoa autista, que é um dado que a gente precisa ter de forma mais fidedigna, e que o IBGE, o último censo, não entrou esse segmento, não fez o recorte para esse segmento. Nós vamos também saber quantas crianças com microcefalia em função do Zika vírus, enfim, um perfil mais geral. Lá você tem como identificar a quantidade de pessoas em cada área. Assim, exatamente. Né? Em cada deficiência. E as condições de vida dessas pessoas, um perfil mais geral em relação a essas pessoas. E quem sabe daqui a uns meses eu não estou aqui apresentando os resultados Deus quiser, desse né, cadastro, gente? né? Quem sabe? Se Deus então quiser. É isso. Mas olha, tem já pergunta, Janaína, ou dúvida, não sei. Vamos lá, vamos escutar. É áudio? É áudio? Solta aí, vai. Bom dia, meu nome é Jeane, eu moro aqui no Conde. Eu gostaria de perguntar à doutora, eu tenho uma amiga que ela sofreu um acidente quando criança. Os dedinhos dela, da mão, ela passou numa forrageira e ela ficou sem alguns dedos da mão esquerda. Então, ela procura emprego e não consegue por conta dessa deficiência, né? Que se tornou, entre aspas, uma deficiência. Na FUNAD, ela pode encontrar algum apoio com relação a esse acidente? E como ela faz para chegar até vocês? Ok, e aí? Sim. Inclusive, eu estou aqui com a Messia, que é a coordenadora Messia do programa, né? Que ela coordena esse serviço, sim. As pessoas com deficiência, né, que tem como. Nós fazemos o atendimento diário das pessoas com deficiência que procuram a instituição e querem se inserir no mercado de trabalho. Empresas que têm mais de 100 funcionários, ela tem que cumprir um percentual de 1 a 5%, né, de pessoas com deficiência do seu quadro. Independentemente da lei de cotas, o que a gente quer realmente é melhorar o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. A Messia faz um trabalho muito bacana. Essa pessoa ela pode ir na FUNAD e tentar de forma remota, que depois a gente pode, inclusive, informar. Tirar um laudo da instituição, fazer um diagnóstico dessa deficiência, porque a empresa, de fato, exige um diagnóstico, né? Qual o diagnóstico que essa pessoa tem. Ela pode tirar na própria FUNAD, ou então no Centro de Reabilitação, no Conde, tem um CER2, que é um centro especializado de reabilitação na modalidade física e auditiva. Lá também emite diagnóstico, então no próprio CER do Conde ela pode já ter esse diagnóstico, esse laudo, definindo qual é a sua deficiência, e ela se dirigir à FUNAD para que a gente, através do setor que Messia trabalha, atendê-la e cadastrar. E as empresas têm essa parceria também muito boa com a instituição, diversas empresas. E ainda há um pouquinho de preconceito, né, Messia, né, nessa questão da pessoa com deficiência, né? Como a gente pode combater isso? Bom, esse preconceito, ele vem ao longo do tempo, né? Ele vem diminuindo na questão, mas hoje o que mais implica é a questão do capacitismo, né? O capacitismo, ele vem imbuído porque ele não vem com dolo e ele não tem como a gente ir em busca na lei 13.146, né? A lei da inclusão. Porque são coisas corriqueiras, né? São situações da sociedade que não vêm, como eu estou dizendo, com dolo, não vem com aquela situação. Então, a gente vê realmente nas empresas que existem as escolhas, né? Quando a gente fala com algumas empresas que elas não querem contratar surdos, elas não querem contratar cegos. Então a gente trabalha na linha, a gente vê pessoas que têm condições de trabalhar, têm condições de
querer ter uma vida normal, né? Porque eu acho que o trabalho dignifica certeza. o homem e principalmente uma pessoa com deficiência. Ela cria liberdade para estar dentro da sociedade. Então, assim, eu vejo muito isso quando a empresa escolhe aquele PCD. Então, empresas, hoje, elas só querem uma pessoa que seja monocular, né? Deficiente de um olho, surda só de um ouvido. Quer dizer, eles querem pessoas com deficiências que possam fazer além, né, do que além do que é da que sua é pra ser deficiência. feito. Então, é muito difícil a gente poder combater isso. Então, a gente vem trabalhando, eu venho conversando com os empresários, né, com as pessoas, com o RH. Se não tem condições naquela vaga, pense em outra vaga. Uma pessoa com condições assim, né, com uma deficiência, né, ela ganha a mesma coisa que uma pessoa que não tem deficiência nenhuma? Tem que ser igualitária? Ela ganha, ela tem que ganhar, porque isso é fiscalizado até pela Secretaria do Trabalho. Certo. Ela tem que ganhar. Mas é aquela velha situação. A pessoa com deficiência, as pessoas olham e veem que ela não tem capacidade de nada. Então é muito difícil você encontrar um deficiente gerenciando, um deficiente sendo gerente, um administrador sendo uma pessoa com deficiência. Então a gente percebe que as diversas vagas que aparecem é nível médio para baixo, é nível fundamental. Então, assim, existem hoje, eu vejo no meu cadastro, pessoas graduadas, pessoas que estão se graduando, que tem, mas vem para mim e diz: por que não aparece vaga para a gente? Por que o mercado, né, o mercado privado não consegue absorver esse público? Então, eu vejo pessoas, colegas meus que são advogados, pessoas trabalhando em nível médio, que são deficientes também, e não tiveram essa oportunidade. Você é advogada, eu sou advogada, trabalho lá no setor do mercado de trabalho, certo. E lá são inúmeras situações, várias situações. Então a gente pede que as empresas tenham esse olhar, que verifiquem a pessoa, dê oportunidade para ela crescer. Porque a pessoa com deficiência, ela tende a absorver aquele ambiente, ela tende a crescer ali, ela tende a fixar sua residência, porque é uma oportunidade. É muito difícil para a pessoa com deficiência ter oportunidade. E quando ela tem uma vaga que ela realmente tem gana de ficar ali, ela vai fazer a sua vida, vai fazer de tudo. Então, é um apelo que a gente faz, né? Eu vi uma vez, tem um restaurante aqui, lá na Edson Ramalho, ali, que eu vou e eu sempre vejo alguém que tem deficiência lá. Eu achei o máximo. Lá sempre eles botam alguém, né? E tem um supermercado também, que eu fui uma vez, que tinha uma pessoa que inclusive estava guardando as minhas compras. Ela era surda, né, a pessoa, mas estava lá fazendo tudo. Puxa, minha gente, direitinho, sabe? E eu falando com a pessoa, eu não sabia. Eu digo: ai meu Deus. Aí a moça disse: não está escutando não. Mas ela entende, né? Eu acho que ela entendia. Lábios, né? Labiais. Sei lá, linguagem labial. Mas eu achei o máximo, porque assim, teve uma oportunidade também, né? Então, assim, esses dois lugares que eu fui, né? Foram os únicos que eu acho que eu vi, né? Duas pessoas. Tem também, você já viu, Janaína? Janaína disse que também já viu numa loja de sapato também uma pessoa com deficiência. Então, isso é muito bom, né? Então, graças a Deus, assim, algumas pessoas incluem, outras ainda têm aquele preconceito, aquele receio, enfim. Mas tem uma pergunta ou tem um elogio? Ah, que coisa boa, então manda aí. Parabéns, aqui é o Palhaço Arrepiado de Santa Rita, por essa ONG maravilhosa, né? Que por causa dessa ONG aí, meu filho aí foi bem tratado, foi bem, né, reabilitado e hoje, né, se encontra no meio, graças a Deus, no convívio, né? Bem, graças a Deus, né? Recebe os seus recursos, né, direitinho, por conta, né, da FUNAD aí, né? Então, parabéns por tudo. Ainda tem aquelas pessoas que, tipo, recebem o seu, né, como é que eu falo? Benefício? Os benefícios, né? E aí, não, eu quero trabalhar para quê? Se eu já tenho meu benefício, já dá para eu ganhar meu dinheirinho, já dá para pagar minhas coisas. Não existe essas pessoas que são, assim, bem
Existem, Meio mas... acomodada também. Existem, mas hoje, para as pessoas conseguirem o BPC, é como se diz, é um desafio. É um desafio porque ele é muito visado, ele tem várias etapas, né? Mesmo uma pessoa entrando na justiça para conseguir o BPC, ele tem que provar que realmente ele tem capacidade de receber, de ser paupérrimo, né? Tem visita técnica em sua residência para saber como é que você vive. Então, você não pode ter casa, você não pode ter nada. Então, para as pessoas com deficiências hoje, o aconselhável é estude. Estude para você ter uma vida melhor, para você poder estudar. Porque benefício, ele está muito difícil, certo? O INSS, eles são muito criteriosos nessa questão. Você não pode ter discernimento de nada. Então, é importante que as pessoas deem essa oportunidade, porque não se aposenta. Antigamente, né, uns 30 anos atrás, a pessoa era deficiente, ficou deficiente, já era inválido, já a família já colocava, Hoje em dia não, hoje em dia é só realmente provar que realmente você não tem condições, né? Mas eu acho que tem uma pergunta aqui, é no telão? Solta aí, Janaína. Bom dia. Fui reabilitada pelo INSS, tenho limitações no membro inferior por acidente do trabalho. Tenho direito ao laudo da FUNAD para conseguir entrar no mercado de trabalho novamente? Sim, com certeza. Agora, ele né? tem pode que ser avaliada, né? Ele tem que ser avaliado lá na FUNAD, ou ele liga, ou ele vai pelo site. A gente tem um site, né? Que o site da gente é agendamento.funad.uemp.com.br. Faz o agendamento dele e ele vai ser atendido no CAD. É o primeiro atendimento. Aí, após isso, ele vai seguir para fisioterapeutas, ortopedistas. Ao final da avaliação completa, porque a FUNAD ela faz uma avaliação total, então, ao final, ele vai receber um laudo constatando o seu CID, o seu tipo de deficiência, para ele poder voltar ao mercado de trabalho, para ele poder ter uma vida, ser constatado pessoa com deficiência. Sim. E ele poder ter os direitos garantidos, né? Sim, sim, sim. Bora lá, coloca aqui o áudio, solta aí, vai. Bom dia. É que eu tenho um filho que ele é autista. Eu já dei entrada para ele fazer a atividade lá na FUNAD. Só que vai fazer um ano, elas ficaram de ligar para mim. Mas vai fazer um ano já, elas nunca ligaram. Eu queria saber o que é que eu posso fazer. Eu sempre ligo, mas eles dizem que é por causa da pandemia que está parado, né? Como eu estava vendo, a mulher disse que não está. Então eu queria saber o que é que eu posso fazer para ele começar a fazer a atividade dele. De fato, nós temos uma demanda enorme para pessoas autistas. Para você ter uma ideia, nós temos lá mais de 400 crianças que são atendidas na instituição. Agora, no final do ano, o governador João Azevedo abriu outro serviço para a pessoa autista, através da Secretaria de Desenvolvimento Humano. E nós chamamos 300 autistas que tinha na lista de espera. Essas pessoas foram inseridas num serviço muito bacana, que foi inaugurado pelo governador em dezembro do ano passado, através da secretaria, né, como eu já falei. Nós temos hoje uma demanda enorme e a pandemia trouxe um prejuízo muito grande. Por que trouxe? Porque todas as pessoas que são atendidas na FUNAD, elas são atendidas a partir de um plano terapêutico. Então, você tem um momento de entrada e você tem um momento de saída de acordo com o processo de intervenção e desenvolvimento que aquela criança tem. Na medida em que a pandemia ela surgiu na nossa vida, as pessoas com deficiência, todo mundo de alguma forma se prejudicou. E nessa área de atendimento à pessoa com deficiência, nós passamos a ter um prejuízo muito grande, porque essas crianças elas passaram a ter atendimento remoto. Então, a partir do ano passado, de 2020, coisa, né? Tem muita gente com deficiência que precisa realmente ter o atendimento presencial. Porque existe um monte de coisa que vocês fazem, né? São as terapias, né? Então, o que é que mais acontece? Nós tínhamos um processo de entrada e de saída. Na medida em que o atendimento vai acontecendo, aquela criança vai evoluindo no processo de fala, na integração, enfim. Então, nós vamos abrindo vaga para outras crianças. Com o processo da pandemia, isso parou. Nós não temos condição. Todo o atendimento da FUNAD ele voltou de forma presencial. Certo. As crianças tiveram mais ou menos um ano ou mais de atendimento remoto. E
Toda a FUNAD hoje ela está em atendimento pleno na área de reabilitação. Voltou a funcionar. Todos os profissionais estão lá disponíveis para o atendimento na área de reabilitação e de diagnóstico. Porém, as crianças que iam receber alta, elas não vão receber, porque a gente precisa fazer com que esse tempo, digamos Parado, que né? parado, que nós tivemos todo um processo de acompanhamento remota durante esse período, fizemos um plano de contingência, fizemos um plano de retomada, tivemos muita responsabilidade de fazer com que essas famílias se sentissem assistidas, mesmo de forma distante, mas o atendimento presencial jamais É diferente, né, gente? vai igual a escola. substituir o atendimento presencial. É igual Então, a escola, né? gente? exatamente. Porque assistir aula no computador não é a mesma coisa que você assistir aula presencial. Você está ali, presente, professor ensinando, dizendo e tal. E em casa, fica disperso, vê uma coisa aqui, sai do computador, deixa a câmera para cima. Eita, menina, é triste isso. Mas, enfim, né? Tem mais uma? Vamos lá, coloca aqui, mais uma dúvida aqui. Bom dia, minha esposa tem um sonho de fazer o curso de Libras. Tem vagas na FUNAD, mas não tem condições de pagar o curso. Maria Eduarda tem previsão de data de curso e como faz para participar? Não é Maria Eduarda. Como é que é esse negócio desse curso de tem, Libras? que vocês veja têm lá? só, todo ano a FUNAD abre curso de Libras para a comunidade, né, de uma forma geral, no início do ano Sim. e no meio do ano. A gente abre uma quantidade bem razoável de vagas, uma média de 300 vagas. E mais uma vez, não é justificar, mas eu vou te dizer que a pandemia prejudicou. Por quê? Porque o curso de Libras, ele passou a ser de forma virtual. E o aproveitamento Já é desse difícil. curso não era aluna foi do curso. como a gente esperava. Então, uma pessoa que ia terminar o curso em 6 meses, um grupo de pessoas que ia terminar, nós temos hoje mais de 700 pessoas fazendo esse curso na FUNAD. Então, nós íamos concluir para algumas pessoas, a gente não teve condição, porque o aproveitamento não foi como a gente esperava. O curso de Libras é um curso que necessita de contato físico, porque é gestual, mas nós continuamos de forma remota para dar segurança para todas as pessoas. Vamos retomar de forma presencial só quando a equipe estiver imunizada, que não está totalmente imunizada, porque é um pessoal da área de educação. Então, o que é que acontece? Nós tivemos que não abrir vagas esse ano, para você ver, são os prejuízos da pandemia. São quantos meses? 6 São meses? 2 anos. Dois anos. É um curso bem Bem apurado, extenso. né? É um curso bem extenso, mas nós temos difícil? pequenos Você sabe cursos. isso? Não é difícil, difícil? não. É fácil? É fácil. Será, gente? Para uns, fácil. pra uns são fáceis, né? Eu não sei se eu ia conseguir. Meu Deus, será, Janaína? Eu ia conseguir fazer? Não. Vai Deixa eu fazer conseguir, assim, vai conseguir. Mas então, olha- assim, só para informar que Tá. o ano que vem, no início de 2021, nós vamos abrir vagas, sim. Já está todo no planejamento da instituição. 2022, né? De 22, desculpa. No 2022, nós vamos abrir em janeiro Certo. para que essas pessoas tenham Então fiquem oportunidade. ligados aí, tá, gente? A partir de 2022, janeiro, já fiquem ligadinhos aí, já vão aperreando o pessoal da FUNAD lá. Mas olha, vamos colocar a última aqui. Bom dia, há 4 anos meu filho é atendido na FUNAD, no setor de autismo. Só tenho a agradecer aos profissionais pelo excelente trabalho. É a Carla, mãe de José Davi, que é usuário da FUNAD. Coisa boa, né? Isso é muito bom, né? O reconhecimento. A gente tem muitas perguntas, minha gente, mas infelizmente não temos tanto tempo assim, né? Por vocês, gostaria de ficar mais tempo. Mas eu queria que vocês deixassem um recadinho para quem está em casa nos assistindo, que tem algum tipo de deficiência, que está querendo trabalhar, que está querendo ir até a FUNAD, quer fazer um tratamento, enfim. O que é que vocês dizem para essas pessoas? Fica à vontade, vamos lá, uma de cada vez. Aí. Vamos lá, né? Não, o que a gente pede é que existem 2 tipos de pessoas, né? Dois públicos. Aqueles que aceitam de ser deficiente e que vão na FUNAD, que procuram seus direitos, que procuram seus benefícios, como se diz. E tem pessoas que são deficientes e que não se aceitam, a família não aceita. Tem um filho dentro de casa, tem um filho com eles percebem uma diferença, mas não levam para a FUNAD, não levam para um especialista. Não ajuda, então, né? não ajudam aquela criança. Então, o que a gente pede é que venham, procurem saber, procurem se informar. A FUNAD, ela está lá todo dia, ela mesmo a gente está nesse período de pandemia, mas quando teve no período mais, como se diz, mais perigoso, na época a gente estava funcionando.
A gente está funcionando hoje, todos os serviços hoje de forma presencial e a gente está atendendo. É difícil porque são muitas pessoas procurando, mas a gente atende. Nós atendemos todos que procuram a FUNAD. Eu estou lá no CAD, no setor do mercado de trabalho, e quem precisar de um emprego, pode ir lá que a gente se inscreve. Nós temos 5 grupos de WhatsApp com bastante pessoas, mas a gente aceita mais porque tem muitas vagas, né? E a gente precisa preencher com os PCDs que realmente precisam. Com certeza, viu? Muito bom, gente, muito bom. Eu acho que a gente tem que dar oportunidade para as pessoas, né? Todo mundo precisa de uma chance, uma oportunidade, né? Se sentir útil, né? É bom demais, minha gente. Mas olha, quer deixar um recadinho também? Eu quero, primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Saudar todas as pessoas com deficiência pelo Dia Nacional de Luta, né? Vocês devem ser sempre os verdadeiros protagonistas desse dia. Dizer que a FUNAD continua disponível, aberta, né? Para o atendimento e para que a gente continue lutando por políticas públicas, que é isso que a gente vem fortalecendo no nosso estado. O cadastro que foi, eu queria mais uma vez fazer um apelo às pessoas, o cadastro que foi ontem divulgado, né, e que foi lançado pelo governador João Azevedo, a gente precisa que quem vai dar sentido a esse cadastro são as pessoas com deficiência. Se você tem um filho, vá lá na página do governo, acesse o link e faça o seu cadastro. A gente precisa, esse cadastro tem uma importância muito grande para as prefeituras, para os municípios, né, para todos, para as empresas, enfim, para a imprensa, de uma forma geral, né, a gente ter uma leitura, né, produzir indicadores de quantas pessoas e onde elas estão. Então, esse cadastro tem uma importância muito grande e eu faço aqui um apelo para que as pessoas com deficiência, as famílias, possam estar realmente fazendo o cadastro para que a gente tenha realmente esse diagnóstico no nosso estado. E, mais uma vez, né, que as pessoas com deficiência, saudando todas as pessoas com deficiência pelo seu dia. Muito bem, tá aí, né? Parabéns a você, né, que tá aí mesmo com deficiência, né, tá aí batalhando, correndo atrás, buscando, né, alguma coisa, seja um trabalho, seja voltar. Muita gente tem condições, às vezes, de voltar, né, com as reabilitações. Enfim, minha gente, então, ó, parabéns pelo dia de vocês. Vocês já são mais que vencedores, né? Vocês são pessoas maravilhosas de Deus. Se Deus deu a oportunidade de você estar aqui hoje, então corra e busque. Mas, olha, deixa eu dizer uma coisa, ainda tem mães, viu? Vou só deixar um recadinho. Ainda tem mães e pais, né, que têm filhos com deficiência, mas que não ajuda para que esse filho evolua. Eu conheço muitos pais. As crianças, às vezes, têm síndrome de Down. Gente, não evolui. Por quê? Porque não avança nem na escola, às vezes não fala direito, porque os pais não ajudam. Deixam para lá, relaxam. Não façam isso com seus filhos. Ajudem eles. Eles podem ter uma oportunidade, um futuro melhor lá na frente, tá bom? Olha, a gente vai para um pequeno intervalo, eu volto já já. Sai daí.